Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as notificações do canal, compartilhe e curta os vídeos para ajudar que o nosso projeto possa crescer e ajudar cada vez mais gente. Bom, pessoal, estamos aí hoje continuando o nosso tema de equação do segundo grau. Na aula passada nós começamos a trabalhar aí equações redutíveis, ou seja, equações que de alguma forma nós podemos reduzir ao segundo grau e em algumas situações até ao primeiro grau. E nós falamos aí de equações biquadradas, equações irracionais e fizemos alguns exemplos. Hoje eu gostaria de fazer na aula aí, focar somente em equações irracionais, ok? Então gostaria de fazer mais exemplos aí sobre equações irracionais, pois esse é um tema realmente importante e que geralmente causa bastante dúvida aí no pessoal, né? Bom, a melhor forma da gente trabalhar esse conteúdo, pessoal, é através de exemplos, ok? Bom, nós temos aqui uma equação irracional. Nós explicamos na aula passada que uma equação irracional é uma equação em que a incógnita, no caso x aqui, ela de alguma forma ela aparece dentro de um radical, de uma raiz, né? Essa raiz geralmente é a raiz quadrada, né, que nós vamos trabalhar mais, mas pode ser a raiz cúbica, a raiz quarta, enfim, qualquer raiz. Mas os casos mais comuns que nós vamos trabalhar, a raiz quadrada. Nós temos que lembrar o seguinte, como nós trabalhamos com equações, a ideia central de equações é a ideia da balança. Então o que nós fazemos de um lado da equação, nós temos que fazer do outro. Então a ideia das equações irracionais é tentar pelo menos deixar uma raiz isolada de um lado da igualdade. Nessa situação aqui nós já temos a raiz quadrada de x mais 3 isolada de um lado da igualdade. Portanto, qual que vai ser a ideia? Para cancelarmos a raiz quadrada, nós vamos elevar ambos os membros desta equação ao quadrado, não é? Então, primeira etapa aqui nós vamos elevar ao quadrado à esquerda e elevar ao quadrado à direita, ok? Bom, é claro, né? Porque se nós temos que x menos 3 é igual a raiz quadrada de x mais 3, então o quadrado de x menos 3 vai ser igual ao quadrado de raiz quadrada de x mais 3. Bom, desse lado aqui nós temos o quadrado de uma diferença, né? Se você não está lembrado disso, volte para a nossa aula de fatoração. Mas nós já vimos que o quadrado da diferença é exatamente o quê? O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Igual. Agora nós temos o quadrado da raiz quadrada. Por definição, a raiz quadrada, pessoal, é um número que ao quadrado resulta exatamente o radicando, né? Que nós podemos também enxergar uma espécie de corte aqui, né? Este 2 cancelando com o índice 2 aqui da raiz. Então isso aqui na verdade vai dar o quê? X mais 3. Notem o seguinte. Para a questão de existência desta raiz aqui, indiretamente nós estamos supondo aqui que x mais 3 é maior ou igual a zero, né? Pois nós estamos trabalhando nos números reais, né? Nós não estamos interessados aqui, nós ainda não definimos, aliás, raiz quadrada, por exemplo, de número negativo, né? Nós não trabalhamos com raízes de índice par quando o radicando é negativo. Portanto, de uma certa forma, nós estamos supondo aqui que este radicando ele é não negativo. Consequentemente, nós estamos supondo que esta raiz aqui é um número positivo. E, consequentemente, nós estamos também supondo que este lado é positivo, né? Pois se nós temos a raiz quadrada de um valor que é positivo, dá um valor positivo. Portanto, este lado é positivo. Mas, toda essa análise eu vou explicar para vocês no final da aula de hoje, mas para o método de resolução que eu proponho para vocês, não há necessidade de se fazer essa análise antecipadamente, ok? Então eu acredito que dessa forma é mais simples. Então, sem se preocupar com essa análise de sinal, né, destas expressões de x aqui, nós resolvemos supondo isto, né, indiretamente. E encontramos valores de x que satisfazem, ou melhor dizendo, que são candidatos a satisfazer. Pois, resolvendo dessa forma, nós encontramos pelo menos os candidatos a satisfazerem este fato aqui. Bom, então aqui nós temos o seguinte. Nós temos um x ao quadrado aqui, nós temos um termo em x aqui, uma constante, x e 3. É claro que isso aqui vai ser uma equação do segundo grau, então eu vou trazer todos os termos aí para o primeiro membro. Vai ficar o quê? X² menos
6x daqui, mais 9, menos x, né? Esse x vai passar com o menos x, e o 3 passa com o menos 3. E do outro lado sobra apenas o zero, né? Mais uma etapa aqui, nós temos x ao quadrado, menos 6x menos x vai dar o quê? Menos 7x, e mais 9 menos 3 vai dar o quê? Mais 6, igual a zero. Bom, aqui nós temos então uma equação de segundo grau. Vamos pensar aí nos coeficientes. A é igual a 1, B é igual a menos 7 e C é igual a 6. Com isso, nós podemos calcular a soma e o produto entre as raízes. A soma, então, ela é igual a menos B sobre A, ou seja, menos 7 sobre 1, que dá 7 sobre 1, que é igual a 7. E o produto C sobre A, que é igual a 6 sobre 1, que é igual a 6. Então, dois números que somados resultam 7 e multiplicados 6. Muito simples, né? 1 e o próprio 6, né? Notem que 1 vezes 6 é 6 e 1 mais 6 é igual a 7. Portanto, nós já achamos os candidatos às soluções. Por que nós falamos em candidatos? Na verdade, por duas razões. Eu expliquei para vocês na aula passada. Em primeiro lugar, nós temos toda a questão existencial dessa equação aqui, né? Nós temos que este radicando ele deve ser não negativo, né? E, consequentemente, este sendo não negativo, este radical aqui, ele acaba sendo também não negativo, pois a raiz quadrada de um número não negativo é também um número não negativo, e, portanto, este valor aqui também será um número não negativo. Então, só aqui nós já temos uma série de condições. E, além disso, nós temos, nesta passagem aqui, nós corremos o risco de introduzir raízes aí à nossa equação. Para entender isso, pessoal, eu expliquei para vocês na aula passada que essa implicação ela ocorre somente nesse sentido, ou seja, a volta não vale. Portanto, nessa etapa nós podemos introduzir raízes. Por que isso ocorre? Bom, quando nós elevamos ao quadrado ambos os membros, nós já não estamos mais diante desta equação, estamos com uma nova equação. E nesta nova equação, como os membros estão elevados ao quadrado, este lado aqui realmente ele não vai poder ser negativo, mas este aqui poderá ser negativo, né? Pois nós teremos um valor negativo ao quadrado. Por exemplo, digamos que existe um valor de x em que este valor, este lado resulta menos 2 e este lado resulta 2. Bom, para esta equação aqui, esse valor não será a solução dessa equação, mas será a solução desta equação, né? Pois menos 2 ao quadrado vai ser 4 e 2 ao quadrado é 4. Portanto, devido a esta passagem aqui, nós temos sempre que fazer a verificação. Então vamos verificar primeiro x igual a 1. Como é que eu geralmente costumo orientar os alunos, pessoal? É o seguinte, substituir x igual a 1 neste lado, ver o valor que vai dar. Substitui x igual a 1 neste lado, ver o valor que vai dar. E aí compara se os valores são iguais. Então nós vamos substituir aqui x igual a 1 desse lado, né? Então nós temos x menos 3 igual a 1 menos 3 igual a menos 2. E do outro lado nós temos o quê? Raiz quadrada de 1 mais 3, raiz de 4, que é igual a 2. Notem que menos 2 não é igual a 2. Portanto, esta solução aqui, ela deve ser descartada. Ela não satisfaz, né? De fato, exatamente aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Aqui, para x igual a 1, esse lado dá menos 2 e aqui dá 2. Né? Então, o x igual a 1 não satisfaz essa equação. Porém, quando nós elevamos ao quadrado, aqui vai dar 4 e aqui também dá 4. Portanto, o x igual a 1, ele é raiz desta equação, quando nós elevamos ao quadrado, mas não é raiz desta equação. Ou seja, nós acabamos introduzindo o x igual a 1 aqui, ele apareceu como raiz desta equação, né? Mas nós estamos interessados nesta aqui. Por isso que nós temos que fazer a verificação. Agora vamos verificar o x igual a 6. Então nós temos aqui x menos 3 igual a 6
menos 3, que é igual a 3. E a direita, raiz de x mais 3 é igual a raiz de 6 mais 3, raiz de 9, que é igual a 3. Portanto, os dois membros resultaram 3, então x igual a 6 é sim solução dessa equação. Então eu vou escrever aqui em cima, solução dessa equação, né? Isso pensando sempre o conjunto universo aí, real, né? Dos números reais. Então a solução é somente x igual a 6, portanto, esse conjunto aqui, ou seja, o 1 nós tivemos que desprezar. Okay? Por isso é sempre importante fazer a verificação. Notem que fazendo desta forma, nós não tivemos que nos preocupar com a questão de existência dessa raiz aqui, né? Pois caso aqui dentro resultasse um valor negativo, na verificação ele apareceria, né? Por isso que eu vejo a vantagem de fazer dessa forma. Porque se você perder tempo também analisando a questão do sinal aqui, dentro aqui, desta raiz, você vai acabar perdendo mais tempo nisso aqui do que resolvendo toda a equação e fazendo a verificação, pois a verificação é muito mais simples do que você fazer toda essa análise aqui inicial. Bom, pessoal, a nossa segunda equação de hoje é a seguinte: raiz quadrada de x mais 1 igual a raiz quadrada de 2x mais 3. Novamente, nós temos que tentar isolar, né? Nós temos uma equação irracional envolvendo a raiz quadrada. Nós temos que tentar aí isolar, né? Deixar uma raiz sozinha. Como nós temos duas raízes aqui, elas estão realmente já isoladas, né? Uma de cada lado, está no ponto aí para a gente aplicar o quê? O quadrado nos dois membros. Então nós fazemos o seguinte: x mais 1 ao quadrado igual 2x mais 3, raiz, né, ao quadrado. Ok? Então nesta etapa aqui, né, é que nós corremos o risco aí de inserir novas raízes. Então aqui x mais 1 é igual a 2x mais 3. Né? Nós fazemos aqui uma espécie de um cancelamento, né? O quadrado da raiz quadrada é exatamente o radicando, né? X mais 1 igual a 2x mais 3. Vamos trazer o que tem x para um lado e o que não tem do outro. X menos 2x igual a 3 menos 1. X menos 2x vai dar menos x e 3 menos 1 dá 2. Portanto, x igual a menos 2. Esse é o nosso candidato. Nós temos que sempre fazer a verificação aí, por questão de existência aqui também dessa raiz. Bom, então nós temos aqui este membro, raiz de x mais 1, para x igual a menos 2, ele vai dar o quê? Raiz de menos 2 mais 1, isso vai dar raiz de menos 1. Olha só, pessoal, que interessante, apareceu a raiz quadrada de um número negativo, não é? Isso aqui, pessoal, nós vamos dizer assim, olha, não pertence aos números reais, tá ok? Então aquele valor ali não é real, então ele não nos interessa. Então essa solução aqui, que é a única que nós vimos, ela não nos interessa. Nós nem precisaríamos mais verificar esse lado, mas eu vou verificar esse lado para explicar para vocês uma curiosidade desse problema. Então aqui nós temos a raiz quadrada de 2x mais 3, e isso dá o quê? Raiz quadrada de 2 vezes menos 2 mais 3. E isso dá raiz quadrada de menos 4 mais 3, que é raiz de menos 1. Que nós já vimos aí, né? Que ele não pertence aos números reais, pois para ser número real tem que ser raiz quadrada, né? Ou raiz, em geral, raiz de índice par de número positivo. Nunca raiz de índice par de número negativo. Por outro lado, pessoal, notem que, apesar de não serem valores reais, o resultado sempre foi raiz de menos 1. Futuramente, quando nós aprendemos os números complexos, né, que é um outro conjunto numérico, nós vamos ver que essa equação ela tem sim o menos 2 como raiz, né, mas aí nós temos que trabalhar num conjunto que vai além dos números reais, que é o conjunto dos números complexos. Por enquanto, quando nós vamos resolver essa equação, nós vamos sempre falar que para resolver,
no universo dos números reais. Portanto, realmente não vai ter solução, tá? Então a resposta ao problema aqui, no nosso caso, será o quê? Conjunto vazio, ou seja, não tem solução essa equação. Bom, pessoal, vamos resolver mais esse exemplo aqui, que é o seguinte: raiz quadrada de 3x² mais 4 mais 2 vezes raiz quadrada de x mais 2 igual a 0. Bom, a ideia, né, como é uma equação irracional, é tentar deixar pelo menos uma raiz isolada de um lado da igualdade. Se conseguimos deixar uma em cada lado, melhor ainda, ok? Então aqui a ideia, nós conseguimos deixar, né, exatamente o quê? 3x² mais 4 igual a menos 2 vezes raiz de x mais 2. Ou seja, esse 2 raiz de x mais 2 ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Agora nós estamos com uma raiz de um lado e menos essa raiz aqui do outro, né? Nós podemos o quê? Elevar ao quadrado ambos os membros. Lembra que de quando elevar ao quadrado inclusive esse sinal negativo, né? Nós estamos levando ao quadrado todo esse membro à direita e todo o membro à esquerda. Bom, raiz quadrada ao quadrado dá, nós já vimos aí o próprio radicando, né? 3x² mais 4 igual. Agora a raiz quadrada nós distribuímos aqui. Nós temos o menos 2 ao quadrado, que vira 4, positivo mesmo, e raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado, que vai dar o quê? X mais 2. Agora nós, fazendo a continha aqui, nós aqui vamos aplicar a distributiva. 4 vezes x mais 4 vezes 2, que é 8. Agora, como nós temos x² aqui, o 4 aqui e um termo em x aqui, o 8 aqui também, vai cair aqui numa equação do segundo grau, né? Então nós temos que trazer todos os membros para a esquerda, pois vai ser uma equação de segundo grau completa. Então nós temos 3x² mais 4 menos 4x menos 8 igual a 0. Então eu trouxe o menos 4x e o menos 8 para a esquerda. Agora nós temos o seguinte: 3x² menos 4x, né? Vamos deixar na forma ax² mais bx mais c. E 4 menos 8 é menos 4. Agora nós temos a, b e c. A é 3, b é menos 4 e c é menos 4. Agora vamos calcular aqui a soma e o produto. A soma é menos b sobre a, ou seja, menos 4 sobre o a, que é 3, tá? Então a soma vai dar o quê? 4/3. E o produto, c sobre a, que é o quê? Menos 4/3, tá? Bom, pessoal, dois números cuja soma seja 4/3 e o produto seja menos 4/3 são exatamente o seguinte: x1 igual a menos 2/3 e x2 igual a 2, né? Se nós lembrarmos que 2 é, na verdade, 6/3, fica mais fácil, né? 6/3 somando com menos 2/3 vai dar o quê? 4/3. E agora pensando no 2, né? 2 vezes menos 2/3 dá menos 4/3, tá? Mas eu não me canso de falar para vocês, pessoal. A gente como a gente tem prática, a gente acaba, mesmo numa situação desse tipo, a gente consegue enxergar aí quais são as raízes, né? Mentalmente. Mas se você tiver dificuldade disso, apague isso aqui e faça pela fórmula de Bhaskara, tá? Se você se sentir mais à vontade, faça sempre pela fórmula de Bhaskara. A ideia desse método é para agilizar o problema, tá? Bom, mas o fato é o seguinte, que os dois candidatos a raízes desta equação aqui são menos 2/3 e 2. Como nessa etapa nós introduzimos raiz e como na expressão inicial nós temos incógnitas no radicando, então nós temos que verificar para ver também se não está contradizendo aí o sinal, né, do valor que está dentro do radical. Então vamos lá, verificação. Bom, a primeira verificação vai ser x igual a menos 2/3. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar este lado e substituir, né? X igual a menos 2/3. Como nós estamos com um espaço um pouquinho curto ali, o menos 2/3 eu já vou substituir aqui no lugar de x.
Menos 2 terços ao quadrado vai ficar 4 nonos. Então eu já vou fazer 3 vezes 4 nonos. Ok? Mais 4. Mais 2 vezes raiz quadrada de menos 2 terços mais 2. Bom, agora nós temos o seguinte aqui. 3 vezes 4 nonos. Esse 3 com esse 9 vai cancelar aqui, vai ficar só 4 terços aqui. Então nós temos 4 terços mais 4. Eu vou enxergar o 4 como 12 terços. Então eu tenho 12 terços mais 4 terços. Eu já vou escrever direto 16 terços aqui. Então nós temos aqui a raiz quadrada de 16 terços. E aqui nós temos o seguinte, 2 vezes a raiz quadrada de menos 2 terços mais 2. Vamos enxergar esse 2 como 6 terços. Então 6 terços menos 2 terços vai dar 4 terços. Então nós temos raiz quadrada de 4 terços. Bom, pessoal, podemos fazer essa conta, podemos continuar aqui, né? Mas a ideia é a seguinte, nós teríamos que ter um valor de x que substituindo neste membro aqui, o resultado desse zero. Como o nosso objetivo é ver se vai dar zero, nós não precisamos fazer mais conta aqui para observar que isto aqui é diferente de zero, tá? Então isso basta. Portanto, o x igual a menos 2 terços, ele não satisfaz aí a nossa equação original, ok? Então, devido ao espaço ser um pouco reduzido aqui, eu vou apagar isso aqui para a gente fazer a verificação da outra raiz. Bom, nossa segunda raiz é x igual a 2. Então, substituindo aqui, raiz quadrada de 3 vezes 2 ao quadrado mais 4, mais 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 2. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4 é 12. 12 mais 4 é 16. Raiz de 16 é 4. E 2 mais 2 é 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, que vai dar 8, né? Que é diferente de zero também. Portanto, também essa equação, pessoal, ela não tem solução, ok? Então a solução aqui é vazia também. Bom, pessoal, para a questão de formalidade aí, nós hoje trabalhamos com 3 exercícios aí. Nós trabalhamos com um exercício desse tipo, que nós tínhamos uma raiz quadrada igual a uma certa expressão aí. Nós achamos 2 raízes candidatas, uma delas não servia e a outra servia, nós vimos aí por verificação. Nós vimos um caso que nós tínhamos uma igualdade entre raízes, nós achamos somente um candidato à raiz, não era raiz, por verificação. E um terceiro caso que nós tínhamos uma raiz igual a menos uma raiz, né? Nós podemos enxergar esse 2 aqui até dentro dessa raiz, porque esse 2 pode passar como 4, né, para dentro. 2 ao quadrado é 4, então ele fica 4x mais 2. Mas enfim, uma raiz igual a menos uma outra raiz, ou seja, uma raiz igual ao oposto de uma outra raiz. Nós achamos 2 candidatas à raiz e nenhuma delas era a solução, vimos por verificação. Existe uma generalização, pessoal, que nós encontramos em alguns materiais, que é a seguinte: se nós temos a situação 1 aqui, nós temos o seguinte: uma raiz de um certo valor é igual a um valor aí sem a raiz, né? Então nós podemos representar dessa forma: raiz de A igual a B. Bom, esta situação aqui, nós podemos enxergá-la da forma A igual a B quadrado, né? Elevando ao quadrado ambos os membros, temos A igual a B quadrado. Mas nós temos que obedecer aqui B maior ou igual a zero. Quando nós obedecermos isso, consequentemente o A também vai ser maior ou igual a zero, inclusive porque nós vamos escrevê-lo dessa forma, né? Portanto, não tem que se preocupar com o sinal do A ali. Então notem como que nós podemos utilizar isso aqui nessa resolução. Elevando ao quadrado aqui essa equação, né? Nós chegamos a esses 2 candidatos, x igual a 1 ou x igual a 6. Como nós temos que b é maior ou igual a zero, o nosso b é esse termo, então nós temos aqui que x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual a 3.
Portanto, automaticamente nós teremos que descartar essa raiz e vamos ficar só com esta. Quer dizer, isto aqui, na verdade, é uma forma de nós já fazermos a verificação, sem termos que fazer a verificação realmente passo a passo, né? Agora aqui nós temos uma igualdade entre raízes, raiz de A igual a raiz de B. Nesse caso, uma igualdade entre raízes, quando nós elevamos os dois membros ao quadrado, nós temos que A é igual a B. E aí nós temos que obedecer à condição que o A e o B têm que ser maiores ou iguais a zero. Bom, quando nós estivermos diante desta igualdade aqui, nós achamos x igual a menos 2 como solução. Ora, quando x é igual a menos 2, substituindo aqui em x, nós temos que menos 2 mais 1 vai dar menos 1, e menos 1 não é maior ou igual a zero. Então nós furamos também essa condição aí, né? E o terceiro caso, quando nós temos uma igualdade entre os opostos, né? Entre duas raízes, nós temos que lembrar que este A, como a raiz de A, pensando nos números reais, ele é um número positivo, e raiz de B também é um número positivo, para que uma raiz seja igual ao oposto de outra, quer dizer, para que um número positivo seja igual ao oposto de um outro número positivo, ou melhor, para que um número não negativo seja igual ao oposto de um outro número não negativo, a única possibilidade é que esses números sejam iguais a zero, ok? Se nós enxergarmos como a soma, fica até mais fácil. Se nós enxergarmos desta forma, fica até mais fácil, né? Raiz de A mais raiz de B é zero. Como este raiz de A é maior ou igual a zero e este raiz de B é maior ou igual a zero, a única possibilidade é que os dois sejam iguais a zero, que implica que o A e o B são ambos iguais a zero, né? Desta forma, para que esta raiz, né, seja igual a esta raiz, a única possibilidade é que 3x² mais 4 seja igual a zero e que x mais 2 também seja igual a zero, ok? E, ora, x mais 2 igual a zero seria x igual a menos 2, mas x igual a menos 2 não vai satisfazer aqui, então não vai tornar este lado igual a zero. Portanto, também nós descartaríamos aí, tá? Mas, pessoal, sinceramente, é muito mais fácil nós não memorizarmos essa forma e trabalharmos somente com a verificação, né? Pois a verificação, na verdade, o que nós estamos fazendo na verificação é vermos se está atendendo essas condições aqui, né? Eu acho mais fácil nós nos atermos aí à verificação sempre, ok? Inclusive, pessoal, porque essas três formas aqui, elas não resolvem alguns casos que nós vamos ver justamente agora, pessoal. Por exemplo, pessoal, na aula passada nós resolvemos esta equação irracional aqui. Nós resolvemos na aula passada. Caso você não tenha visto, volte e assista aquela aula. No entanto, esta equação irracional, ela não se encaixa em nenhuma dessas situações aqui, né? Então aqui nós não temos uma raiz igual a um certo valor, né? Pois nós temos uma raiz desse lado, uma raiz desse, mas nós temos esse menos 1 aqui, que está atrapalhando em relação àqueles casos ali. Por isso que eu não acho interessante ficar memorizando estas restrições aqui, né? Essas possibilidades. Eu acho mais interessante sempre fazer através do raciocínio, você elevando ao quadrado, sabendo o que você está fazendo, ok? Bom, então é isso, tá? A aula passada. Para finalizar, pessoal, gostaria de fazer mais um exercício apenas envolvendo uma raiz cúbica aí, tá? Porque nós fizemos apenas exercícios com raízes quadradas, né? Então é interessante nós fazermos com raiz cúbica também. Bom, gostaria de apresentar para vocês, pessoal, para encerrar, um exemplo aqui com a raiz cúbica, tá? Bom, então nós já temos a raiz cúbica aqui separada de um lado, né? Também uma equação irracional. Então nós temos que, em vez de elevar ao quadrado, nós temos que elevar ao cubo. Então nós vamos ficar com o seguinte, raiz cúbica de x menos 2 ao cubo igual a 2 ao cubo. Nesse caso, raiz cúbica de um valor, né, uma quantidade ao cubo, cancela, vai dar o quê? Só o nosso radicando, que é x menos 2, e aqui 2 ao cubo é 8. Portanto, x igual a 8 mais o 2 que vai passar, né? Isso vai dar 10. E, pessoal, quando nós trabalhamos aqui com a equação cúbica, né, índice ímpar, né, em geral, índice ímpar, 3, 5, 7, e elevar também a expoente ímpar,
não vai nos trazer nenhum problema, pessoal. Porque quando nós elevamos a expoente ímpar, nós não corremos o risco de introduzir raízes. E quando nós trabalhamos com equação cúbica, não tem problema de ter radicando negativo. Portanto, os dois problemas que nós tínhamos com radiciação de índice par, nós não temos quando a radiciação envolve um índice ímpar aí, ok? Então, não há necessidade de fazer verificação quando nós temos aí trabalhado com o cubo, né? Que é uma potência ímpar. Já quando a potência é par, nós temos sempre que fazer a verificação. Então a solução aqui é somente o 10, ok? Bom, pessoal, então com isso nós fechamos aqui esse conteúdo de equações irracionais. Na aula que vem nós vamos trabalhar algumas equações biquadradas, algumas equações que nós temos que fazer alguma substituição. E aí então nós vamos prosseguir com o conteúdo, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!